Graça e paz, meus amados irmãos, amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor nos tem dado o grande privilégio de apacentar. Nesta noite, estamos aqui para dividir o pão da palavra do Senhor com a Igreja reunida nos lares, e também para dividir com a Igreja o pão da ceia. Nós liberamos uma palavra no domingo passado sobre aquilo que nós cremos que Deus está conduzindo para a sua Igreja nesses dias. Um momento de reflexão, de arrependimento, um momento em que o povo de Deus se volta para o Senhor. Nesta noite nós queremos dar um passo à frente a respeito do arrependimento, falando sobre um nível de arrependimento que Deus quer usar para atingir uma nação. Gostaríamos de lembrar o momento em que nós estamos vivendo, um momento em que uma grande crise assolou as nações deste mundo. Também queremos olhar para o momento que estamos vivendo no nosso calendário religioso. Nós estamos aí há alguns dias que antecedem a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Muitas igrejas protestantes dão um valor muito grande ao calendário religioso. Os católicos romanos têm também um ano litúrgico. E os judeus têm as festas ordenadas por Deus, que funcionam como referenciais de sua espiritualidade, de sua relação de aliança com Deus. Estas festas representam verdadeiros marcos, verdadeiros memoriais. Nós evangélicos nem sempre temos valorizado tanto quanto deveríamos valorizar estas datas, estes memoriais espirituais. Assim que eu vejo que mesmo que não tivéssemos um contexto altamente desafiador no mundo, como temos hoje, mesmo assim, diante da proximidade da Sexta-feira Santa, da Páscoa, nós deveríamos ter uma atitude espiritual de preparo, de quebrantamento, já que nós estamos diante de um dos maiores marcos do cristianismo, representados pela morte e pela ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu creio que a nossa jornada deve passar pelo arrependimento, caminhando para uma atitude de nova dedicação a Deus, e então chegarmos à Páscoa com uma grande explosão de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Ele que é eternamente digno de receber a honra e a glória por tudo que é e por tudo o que Ele fez por nós, a sua igreja.
Então, nesta noite, queremos refletir um pouco na palavra de Deus sobre um nível mais elevado de arrependimento que a igreja precisa praticar em tempos de crise como este que nós estamos vivendo. Todos conhecemos o arrependimento pessoal. O que acontece quando o crente se arrepende? Primeiramente, o Espírito Santo lhe mostra o seu pecado. Jesus disse que um dos ministérios do Espírito Santo é nos convencer do nosso pecado. No Evangelho segundo São João, quando João Batista está testemunhando a respeito de Jesus, no versículo 29 do capítulo 1, ele diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, por divina revelação, pôde afirmar que ele estava ali diante do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como judeu, ele sabia que por ocasião da Páscoa, em torno de 250.000 cordeiros entravam pela Porta das Ovelhas em Jerusalém para serem imolados no templo de Jerusalém. E anualmente aqueles sacrifícios da Páscoa precisavam ser renovados. Porque o sangue que era derramado no Antigo Testamento, ele cobria os pecados, ele apaziguava a consciência do adorador, mas ele não tirava o pecado. Quando João Batista, ele se depara com Jesus, ali nas águas do Rio Jordão, Deus Pai revelou a ele que ele estava diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a Bíblia nos ensina fartamente no Antigo Testamento, e em especial no livro de Levítico, que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, voltando à situação do arrependimento pessoal, identificamos o nosso pecado com a ajuda do Espírito Santo, chamamos o pecado de pecado, e então confessamos o nosso pecado a Deus. Ora, por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós somos perdoados por Deus e então reconciliados com Deus. O passo seguinte, que nós conhecemos muito bem, é que uma vez perdoados, devemos viver em obediência a Deus,
mortificando a nossa carne para não reincidirmos naquele mesmo pecado. Um passo final deste processo, que nós aprendemos muito bem na palavra de Deus, é que nós pegamos o caminho para reparar os danos que aquele nosso pecado provocou. É o que nós chamamos de fazer restituição pelo nosso pecado. Então, esse é o pecado em nível pessoal. Porém, nós estamos vivendo dias em que nós temos a convicção de que Deus está julgando o pecado das nações. Então, há pecados nacionais. Há pecados que são pecados corporativos. E de que maneira vamos nos arrepender destes pecados nacionais, pecados corporativos? Da mesma forma em que nos arrependemos de pecados pessoais. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse é um texto que temos ouvido muitas vezes nesses dias. E ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus quer perdoar os pecados das nações, da mesma forma como Ele deseja ardentemente perdoar os pecados de pessoas. E nós devemos ter a coragem, a ousadia de intercedermos por povos e nações, da mesma forma que nós podemos interceder por uma pessoa. Agora, por que isso é tão urgente no momento em que nós estamos vivendo? Porque o pecado, uma vez cometido e uma vez que não houve arrependimento e não houve um pedido de perdão, as consequências deste pecado se estendem por muitas gerações. Para vocês terem uma ideia da importância disso, no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 4 a 6, portanto, um texto muito importante, que encontra-se naquela parte do Êxodo que chamamos de 10 mandamentos. E eu vou ler o texto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia
até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aqui nós temos uma prova das Escrituras de que o pecado e a iniquidade são passados de geração a geração. Então, da mesma forma em que nós passamos para a geração dos nossos filhos e netos o nosso patrimônio genético, da mesma forma nós passamos as consequências dos nossos pecados. E é o que a Bíblia chama de iniquidade. Esta palavra iniquidade, meus irmãos, é o mesmo que falta de retidão. Equidade, se você procurar no dicionário, quer dizer igualdade, retidão. Igualdade quando se pensa em um determinado padrão, um conjunto de princípios absolutos e imutáveis de justiça, por exemplo. Então, sempre que algo difere deste padrão, nós chamamos então de iniquidade. E esta iniquidade, então, como consequência do pecado, vai sendo passada de uma geração para outra geração. Então é isso o que o texto está nos dizendo. Uma outra coisa que a Bíblia nos mostra é que esta iniquidade, ela se, como um desvio, ela se acentua, ela se aprofunda de uma geração para outra. Nós vemos, por exemplo, o primeiro homicida, que foi Caim. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Um pouquinho mais na frente, a Bíblia relata o nome dos descendentes de Caim, e no versículo 23 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: e disse Lameque às suas mulheres, Lameque, descendente de Caim, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então nós temos aqui a iniquidade como um desvio de um padrão absoluto, original, que Deus revelou. Então a iniquidade é o desvio que vai se acentuando, vai piorando pouco a pouco, à medida em que as gerações vão se sucedendo. Um fato curioso e muito grave é que nós não encontramos no Antigo Testamento um remédio para a iniquidade. Este remédio, ele foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, e no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, no versículo 11 deste capítulo maravilhoso,
é um capítulo messiânico do livro do profeta Isaías. Isaías, que tem sido considerado o profeta evangélico, porque narrou sobre o Messias de uma maneira tão clara e tão maravilhosa. E aqui no versículo 11 ele diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém? Então, Jesus é o nosso padrão de retidão. Quando fomos criados como seres humanos, na imagem e semelhança de Deus, na verdade, fomos criados na imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus é o padrão, Jesus é a revelação de Deus. E aqui ele diz, ele, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus não somente cobre o pecado do mundo, como o sangue sacrificial daqueles cordeiros que eram oferecidos no templo faziam, cobriam o pecado. Mas Jesus tira o pecado do mundo. Amém? Nesta noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos fazê-lo nos lares. E hoje, quando eu pensava na importância da mesa da ceia do Senhor, eu me lembrei de um fato curioso da história. Houve um presidente dos Estados Unidos chamado Truman. Dizem que havia uma plaquinha na mesa presidencial dele, na Casa Branca. E estava escrito naquela plaquinha que ali todos os problemas da nação terminavam. Usando isso como uma metáfora, nós, nesta mesa da ceia, celebramos a festa da nossa salvação. É a mesa memorial da aliança que temos com Deus através do sangue de Jesus. Nós estamos celebrando a nossa redenção. Exatamente isso que o profeta Isaías estava vendo quase que 700 anos antes da morte de Jesus Cristo. Jesus levaria as nossas iniquidades sobre si na cruz do Calvário. Amém? Então nós, como igreja, temos acesso, como sacerdócio que somos, temos acesso ao sangue do Senhor Jesus Cristo, para clamar o perdão dos pecados de uma pessoa, de uma família, de uma cidade e de uma nação. Deus estará disposto a ouvir a nossa confissão, seja ela por uma pessoa, seja ela por uma nação. Então é necessário que o pecado seja confessado. Então nós dizíamos a princípio
sobre um nível mais elevado de arrependimento. E a partir da década de 80 e 90, os intercessores passaram a usar um tipo de arrependimento, que foi chamado então arrependimento por identificação. Quando estive em 95 em Seul, na Coreia, participamos ali de uma grande conferência de intercessores. E nós vimos ali, na prática, o arrependimento por identificação sendo praticado entre líderes de diferentes nações. Pessoas se identificando com pecados dos seus antepassados. Pecados que foram cometidos corporativamente por nações. Por exemplo, o pecado da escravatura. Os brancos escravizaram os negros. Os ingleses na Austrália escravizaram os aborígenes. Na América Latina, as nações indígenas nativas foram massacradas pelos espanhóis e pelos portugueses. Assim que a história da raça humana é uma história escrita com sangue, com grandes injustiças. E uma vez que o sangue inocente é derramado, a Bíblia diz que há uma voz no sangue que clama diante de Deus por justiça. Então, arrependimento por identificação ocorre quando nós nos identificamos com o passado e sofremos diante de Deus por pecados que não cometemos, mas cujas consequências nós estamos ainda sofrendo. Nós vamos olhar sempre o pecado como uma causa e a iniquidade que vai se aprofundando de geração a geração. A iniquidade como um efeito, como um dano posterior ao pecado, tal como Deus falou ali nos 10 mandamentos. E que a iniquidade, então, passaria de uma geração a outra, até a terceira e a quarta geração. Então, arrependimento por identificação. Temos aqui 2 passos importantes. Isso os homens de Deus não aprenderam em seminários. Aprenderam com o Espírito Santo e com a Bíblia. Então nós vamos ver algumas bases bíblicas para esse tipo de arrependimento que pode mexer com o destino das nações, como nós desejamos que neste momento possa mexer com o destino do Brasil. Nós não podemos ficar reféns da corrupção, da impunidade, da idolatria, da feitiçaria que permeiam o tecido social e religioso
e político desta nação. Então, voltando a esta forma estratégica de arrependimento. Primeiramente, nos identificamos com o passado, com a causa da iniquidade que é o pecado. Segundo passo, nós precisamos ser honestos com o presente. Isto é, precisamos admitir que pecados que foram cometidos há centenas de anos atrás, ou há décadas atrás, que eles ainda estão nos influenciando como pessoa, como família, como igreja e como nação. Há determinadas coisas que Deus aborrece e que Deus abomina. E quando estas coisas são praticadas, a Bíblia diz que a terra fica contaminada. O livro de Levítico tem algumas bases bíblicas importantes sobre isso. Capítulo 18, versículo 25. Aqui Deus vai revelar que a terra pode ficar imunda por causa do pecado. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Depois Levítico 26, 40 a 42. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente. E se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, Isaque, Abraão, e da terra me lembrarei. Meus irmãos, é este tipo de arrependimento profundo, estratégico, abrangente, arrependimento que a igreja precisa apresentar diante de Deus por pecados corporativos que foram praticados há décadas, quem sabe até há séculos. Então a terra tem estado contaminada, meus irmãos. E os moradores da terra, então, por praticarem coisas abomináveis ao Senhor, eles estão sendo vomitados da terra, para usar a expressão da Bíblia. Queridos irmãos, Deus precisa se lembrar da aliança que Ele tem com a igreja. Por causa desta aliança, Deus pode conceder graça a toda uma nação. Se tão somente a sua igreja se levantar em orações e súplicas e intercessões diante do Senhor. O texto de Levítico menciona as
abominações que são praticadas na terra, mediante as quais Deus lança fora os seus moradores. E ele diz especificamente no capítulo 18: e não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia. Isto quer dizer, durante a sua menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, adultério. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, consagração dos descendentes aos ídolos. Versículo 22, com varão te não deitarás como se fosse mulher, a abominação é. Nem te deitarás com um animal, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. E daí nós temos o versículo 25, que eu já li, e vou repeti-lo. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Meus irmãos, Deus leva a sério a sua palavra, e o povo de Deus precisa levá-la a sério também. Eu vou citar para vocês um outro exemplo de como a iniquidade pode trabalhar contra uma nação, contra uma família. E eu vou dar o exemplo da tribo de Judá. Havia uma iniquidade relacionada à lascívia que estava nadando no sangue da tribo de Judá. E se nós formos mapear os pecados que causaram esse desvio, nós vamos chegar ao patriarca Judá. Nós sabemos que ele, primeiramente, desposou uma mulher, filha de um cananeu. Teve 3 filhos com esta mulher. Seus 2 primeiros filhos morreram, e antes que ele desse o seu 3º filho, a viúva dos 2 anteriores que faleceram, ele, sem saber que se tratava de sua nora, teve uma relação sexual com ela. Desta relação nasceram gêmeos, Pérez e Zerá. Então nós temos aí um pecado que gera um processo de desvio, que nós chamamos de iniquidade. Posteriormente, nós temos a entrada de uma mulher prostituta na linhagem de Judá. Eu me refiro à prostituta Raabe. Então nós vamos chegar a uma situação em que Davi teve 7 mulheres, esposas, sem contar as concubinas, que a Bíblia não narra o número delas. A família do rei Davi era um desastre relacional. Seu filho Salomão, filho de Batseba, teve 700 esposas.
300 concubinas. Ele teve 1000 mulheres. Eu estou apenas dando um exemplo de como a iniquidade vai progressivamente desviando, agravando o desvio daquele padrão de justiça original que Deus estabeleceu a princípio. Então, a iniquidade é sempre um desvio da retidão, é um desvio de princípios absolutos de Deus, de princípios de justiça. E como nós vimos em Isaías 53, somente através de Jesus Cristo nós tivemos a correção desse desvio. Se tivermos acesso ao sangue do Senhor Jesus Cristo, como sacerdotes que somos, porque a iniquidade deles levará sobre si, disse Isaías. Então disse o Senhor, o meu servo, o justo, justificará a muitos. E nós, como igreja, precisamos usar a autoridade desta justificação para requerermos diante de Deus o perdão de pecados dos nossos antepassados. Veja bem que nós não estamos requerendo absolvição daqueles que pecaram e morreram nos seus pecados. Nós estamos buscando da parte de Deus, que é justo e misericordioso, com quem nós temos uma aliança de sangue. Então, por meio da oração intercessória, nós podemos e devemos, como igreja, humildemente requerer de Deus que perdoe a maldade do pecado e que perdoe a iniquidade que se estendeu às gerações que estão vivendo nos nossos dias. Então, esta iniquidade, essencialmente, é um desvio do caminho da justiça. E estamos ensinando que o Antigo Testamento não tem um remédio definitivo para este mal. Exemplificamos aqui a própria família do rei Davi. No Salmo 51, que é um salmo penitencial, o salmista diz assim: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não havia escapatória para este problema no Antigo Testamento, mas louvado seja o Senhor nosso Deus. Quando nós chegamos no capítulo 31 do profeta Jeremias, ele diz assim, no versículo 31 e daí para frente: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo na era da nova aliança. Amém? Aleluia. E nesta noite, ao nos achegarmos à mesa do Senhor, ao pão e o vinho, nós queremos nos achegar com uma atitude de autoridade espiritual para intercedermos pelo nosso país. Aleluia. Eu gostaria que em cada lar alguém mais experiente lidere os menos experientes. Antes de tomarmos a ceia, nós vamos nos achegar à presença de Deus para interceder pela nossa nação. Revestidos de Cristo Jesus, o Senhor, lavados e purificados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queremos interceder pelo Brasil. Queremos nos identificar com a maldade que assola esta nação e dizer: Senhor, perdoa o nosso pecado como povo brasileiro. Perdoa, Senhor, as transgressões deste povo. Todas as gerações que se passaram, os nossos pais, os nossos avós, e a cada geração desde a colonização deste país, nós clamamos o poder do sangue da nova aliança, o perdão dos pecados que mancharam, que contaminaram esta nação. Os pecados de homicídio, de genocídio, de extermínio, os pecados da idolatria, os pecados da feitiçaria, da imoralidade, do homicídio covarde e insidioso representado pelo aborto de milhões de crianças indefesas, assassinadas no ventre de suas mães. Ó Deus de Israel Todo-Poderoso, Tu, o justo, que justificaria a muitos, nós somos o teu povo. Tu tomastes as nossas iniquidades, todas estas que nós estamos confessando a Ti, com base e apoio na Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, perdoa-nos como povo brasileiro. Senhor, tira esta atitude nociva de corrupção,
de impunidade. Tira das nossas autoridades. Rasga, Senhor, as vestes de iniquidade com as quais eles se cobrem e se encobrem diante desta nação. Estende a tua mão forte sobre Brasília, Senhor. Trata, Senhor, o nosso governo com a tua mão forte, ó Deus Todo-Poderoso. Perdoa e restaura, Senhor, a fim de que o teu povo possa gozar um tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade. Traz, Senhor, sobre a tua igreja um grande e profundo despertamento espiritual. Nós te pedimos, nós nos humilhamos diante de ti, Senhor. Nós te adoramos, reconhecemos que sem ti nós nada somos e nada podemos, mas no nome de teu Filho Jesus, nós podemos enfrentar grandes exércitos. Ó Deus, aleluia. Sê por esta nação, Senhor. As autoridades do mundo estão dizendo que este país vai ter um tempo muito difícil, mas nós te pedimos, converte a maldição em bênção, Senhor. Muda, Senhor, essa história trágica que estamos vivendo. Muda, Senhor, em grandes oportunidades, de que esta nação possa se reinventar e possa prevalecer e possa crescer, e que o nome santo de Jesus receba toda a honra e toda a glória. Aleluia. Recebe a nossa súplica e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria dividir um último texto com vocês antes de orarmos pelos elementos da ceia. Nós falávamos ali em Isaías 53, 11, sobre o remédio que Deus traria para o pecado e para a iniquidade. Jesus, naquela noite em que ele se reuniu para comer a Páscoa com os seus discípulos, ele instituiu a ceia memorial da aliança. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 19, diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aleluia. Glória a Deus. Nós gostaríamos imensamente de que estivéssemos aqui toda a família da Nova Jerusalém reunida em torno da mesa do Senhor. Mas nós cremos que espiritualmente nós estamos juntos.
Não é um vírus que está assolando a humanidade que pode quebrar a inviolável unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo, que somos como igreja. Então, como o corpo de Cristo que somos, é como se cada um de nós fôssemos um fragmento deste pão, que representa um corpo, uma unidade. Aleluia. A unidade e a separação de todo o mal que está neste mundo. Nós agradecemos a Deus pela vida de sua igreja, que é a vida de seu Filho Jesus Cristo em nós. Aleluia. Querido Pai, abençoa o teu povo, a tua amada igreja, a tua família, a tua vinha, Senhor. Senhor, neste momento, em cada lar, somos um em Cristo Jesus. Senhor, também este cálice do Novo Testamento, este cálice da nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que possamos beber deste cálice juntos e comer deste pão juntos, selando, Senhor, a nossa unidade como corpo de Cristo. Senhor, separa a tua igreja de todo mal, de toda enfermidade, Senhor. Visita os lares com a proteção do sangue de Jesus, com o caráter protetor e preservador do sangue do Senhor Jesus Cristo, nos lembrando do sangue do Cordeiro Pascal. Te exaltamos, ó Pai, porque Tu és tudo para nós e porque Tu és tudo em nós, como a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos em nossos lares agora ter o momento da comunhão